Agora, oficialmente, sejam todas bem-vindas para a aula Autoestima Financeira e como fazer renda extra com a maravilhosa Irene. Antes da gente começar, eu quero fazer alguns combinados com vocês. Alguns combinados barra recados. Primeiro, a maior parte do tempo eu vou estar olhando para baixo, gente, porque eu tenho duas telas. E eu gosto de falar olhando para vocês. E para falar olhando para vocês, eu não olho para minha câmera. Então, assim, eu só estou de cabeça baixa porque eu estou olhando para vocês, tá? Às vezes eu vou olhar para a câmera para vocês poderem me ver também, mas a maior parte do tempo eu vou estar olhando para baixo, não estranhe. Outra coisa que eu quero combinar com vocês é que quando eu falar alguma coisa que fez muito sentido para vocês, ou que vocês pensarem, nossa, era tudo que eu precisava ouvir nesse momento, ou nossa, mudou tudo que eu estava pensando até então, coloquem no chat já valeu. A frase já valeu. Assim eu consigo acompanhar se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando. Eu não quero prender vocês aqui com coisas que não estão fazendo sentido, né? E vai ter a minha aula, depois vai ter a aula da Irene, e eu preparei uma dinâmica onde a gente vai acessar o campo sistêmico para fazer o desbloqueio financeiro. E dia de abrir campo sistêmico tudo acontece. Não sei se vocês repararam, mas eu tô com um lado meio iluminada e o outro lado não está iluminado, porque as minhas luminárias, elas não funcionaram hoje, nenhuma das duas. Até demorei um pouco mais para entrar na sala com a Irene, porque eu estava tentando fazer funcionar. Tentei fazer umas gambiarras aqui para ficar bem iluminado e não ficou. Então, assim, ó, o campo sistêmico ele já está aberto, a gente já está atuando, e a hora que a gente chegar na dinâmica vai ser ainda mais profundo. Então, estejam muito abertas a tudo que vai ser ouvido aqui. Às vezes eu posso falar alguma coisa que vocês não concordem, que vocês não gostem, que vocês fiquem com raiva de mim, tudo bem. Já falo para as minhas clientes, gente, se eu falei alguma coisa e vocês ficarem com raiva, tá tudo bem. Pode ficar com raiva, pode me xingar, não tem problema. Vocês só não podem levar para o pessoal, porque aqui tem muito amor, tem muito respeito, tanto da minha parte quanto da parte da Irene, eu tenho certeza disso. Mas às vezes a gente cutuca uma ferida aberta. E a ideia é cutucar a ferida aberta, porque é o único jeito de abrir o fluxo do dinheiro de vocês, cutucar essa ferida que está bloqueando esse fluxo, tá? Então, não leve para o coração, leve para reflexão, caso vocês não concordem, caso vocês fiquem com raiva, caso dê alguma coisa estranha aí para vocês, tá? Encerrando a aula, eu vou abrir o grupo, porque daí caso alguém tenha alguma dúvida, caso aconteça alguma coisa, né, sintam alguma coisa, mexa alguma coisa pós-aula e pós-desbloqueio, vocês vão ter todo um acompanhamento, um amparo lá no grupo, tá bom, gente? Eu acho que é isso, os recadinhos paroquiais antes de começar a aula. Então, vamos começar com autoestima financeira. A mulher que se sente suficiente não compete, não implora e não aceita menos. Isso aqui é o resumo do que é a autoestima financeira. Mas antes de eu falar sobre a autoestima financeira, eu quero falar o porquê que eu falo sobre a autoestima financeira. Quem é a Adriele? Então, aqui da sala, só a Irene e a Bianca me conhecem. Tem pessoas que vão assistir gravado que ainda não me conhecem também. Então, a Adriele é aquela mulher que já chorou sozinha no banheiro da empresa. E hoje ela fala sobre sucesso profissional e financeiro. E eu vou falar para vocês que não foi uma transição de uma hora para outra, não foi fácil. Hoje eu digo que foi bonito, mas enquanto eu estava no processo, não foi bonito. Porque eu tive que encarar muitas verdades que eu acreditava sobre mim. E aí a gente começa a entender que a gente não é quem a gente acredita que é. A gente foi uma construção de outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu cresci sendo a feia, a burra, a irresponsável e a que não daria nada na vida. Depois que eu engravidei mesmo, nossa, queriam que eu desistisse da escola, não aceitaram quando eu entrei na faculdade. Então, eu precisei conviver, eu aceitei que eu era essa mulher, eu aceitei que eu seria isso. Até que chegou o momento que eu comecei a questionar: gente, se eu sou burra, tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Eu comecei a ler aos 4 anos de idade sozinha. Aos 16 anos de idade, eu estava na faculdade de Direito. Aos 21,
eu me formei já dentro de um escritório. Como assim eu sou burra então? E onde é que está a minha irresponsabilidade nisso tudo? Tá certo, eu engravidei na adolescência. Gente, eu fui uma adolescente como outra qualquer, engravidei na adolescência, enfim. Mas meu filho está aqui comigo, ele está criado, ele está tudo bem educado, eu não desisti dos estudos, eu sempre trabalhei. O que que aconteceu para eu ser irresponsável então? Então, quando eu comecei a entender e a questionar o que eu acreditava que eu era, onde eu consegui olhar para o meu pior lado, mas também encontrar o meu melhor lado, porque por fim eu não era burra, eu não era irresponsável, eu não era feia, eu não era esquisita, eu era apenas o olhar de uma pessoa que também passou por suas dores e construiu uma imagem de quem seria a Adriele baseada na experiência dela. Por que que eu estou contando isso para vocês? Porque isso tem tudo a ver com a autoestima financeira e logo vocês vão entender. Então, o que que eu quero resumir aqui para vocês? Antes de eu falar sobre o sucesso financeiro e o sucesso profissional, antes de eu falar sobre autoestima feminina, porque é o que eu falo muito também no meu perfil com as minhas clientes, eu fui aquela mulher que fazia, 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 fazia e ainda sentia que não era o suficiente. Eu estava tentando provar o meu valor. Afinal, eu era burra, eu era esquisita, eu não ia dar em nada. Então eu queria a todo custo provar que eu ia conseguir, que eu era boa o suficiente sim. E foi aonde eu entendi que quanto mais eu me sacrificasse, mais valor eu teria. Quanto mais eu me doasse, mais eu seria reconhecida. Só que isso só me levou para frustração e para um burnout. Então, o tempo que eu chorei no banheiro da empresa foi, acho que uma das minhas maiores, assim, choque de realidade. Porque eu passei da mulher que ficou na rua sem dinheiro com filho pequeno, para depois uma mulher que estava num escritório, formada, tinha o seu apartamento, mas não tinha dinheiro para pagar aluguel, nem do escritório, nem da casa, nem para comprar comida para o filho, para a mulher que construiu toda um sucesso profissional, conseguiu consolidar a carreira, conseguiu aumentar o fluxo financeiro, conseguiu se estabilizar financeiramente falando. Só que dentro dessa empresa, eu fazia o trabalho de 3 pessoas, às vezes eu almoçava em 20 minutos, eu era chamada de quebra-galho, porque quando precisava de alguém em outro setor, eu estava lá fazendo o trabalho de outra pessoa, e quando eu tentava uma promoção, eu nunca era o suficiente para aquela vaga que eu era quebra-galho. Então, ao mesmo tempo que eu tinha um valor profissional, eu não tinha um valor como pessoa. E isso me deixava muito confusa sobre quem eu era mais uma vez. E de novo, foi onde eu comecei a questionar o que é que estavam falando de mim, de que forma essas pessoas estavam me enxergando, como eu estava lidando com o meu trabalho e o que que isso significava a respeito do meu valor. E é aí onde tudo mudou. Inclusive, profissionalmente falando, porque foi onde eu fiz transição de carreira, larguei essa carreira consolidada, mas doentia, para começar do zero novamente. Então, eu comecei do zero como consteladora, hoje eu sou mentora sistêmica, idealizadora do projeto Mulher de Sucesso e ajudo outras mulheres a alcançarem o sucesso profissional, serem valorizadas, reconhecidas, bem pagas, e aonde o fluxo do dinheiro também mudou. Porque aí eu comecei a entender que o sucesso não é algo que você conquista, não é um lugar que você chega, é a mulher que você se torna. Então hoje com o projeto Mulher de Sucesso, eu ajudo mulheres a faturarem até 3 vezes mais, serem reconhecidas, valorizadas, tanto na vida profissional quanto na vida relacional, nos relacionamentos amorosos, na vida. E hoje você vai entender como tudo isso que eu trouxe para vocês está interligado. Então, toda a jornada que a gente faz no projeto Mulher de Sucesso, ele é um método validado e a primeira pessoa a validar ele fui eu. Porque quando eu comecei a atender as minhas clientes como consteladora e terapeuta sistêmica, eu comecei a entender que a minha jornada de cura possibilitou um grande conhecimento, uma expertise e algo que nenhuma outra pessoa estava oferecendo no mercado. Então eu consegui reunir tudo que eu apliquei comigo, todos os meus conhecimentos técnicos,
parte sistêmica da neurociência, da psicanálise e criar este modelo que funcionou comigo e agora funciona com outras pessoas. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem que eu dou uma segurada, tá? Eu tenho costume de me empolgar e eu tenho aqui um roteirinho, porque quem faz aula comigo ou participa das minhas lives sabe que quando eu começo a falar eu não paro mais. Então agora sobre o que é a autoestima. Muitas mulheres, se não a grande maioria, acreditam que a autoestima é se sentir bonita, é cuidar do corpo, e claro que isso é importante, mas na verdade você foi enganada todo esse tempo. E talvez pela limitação do que é a autoestima, você está sendo impedida de fazer mais dinheiro. Porque a autoestima, ela é muito além de você se sentir bonita, é muito além de você cuidar do seu corpo. Isso faz parte de um fragmento da autoestima. A autoestima, ela é o valor que você se dá e é o quanto você consegue bancar esse valor. A autoestima é aquele lugar dentro de você onde você consegue falar assim para você e para o mundo: "Eu posso, eu mereço e eu sou o suficiente". E você banca esse poder, você banca esse merecimento, você banca a sua suficiência. Então, sem a autoestima, a mulher vive tentando ser aceita, ela passa mais tempo tentando agradar os outros, esquece de agradar a si. No meu caso, por exemplo, eu passava o tempo todo tentando provar o meu valor, mostrar que eu era boa, e nisso eu me exauria, eu me doava, não recebia nada em troca e eu estava sempre questionando o meu valor. E agora, antes da gente seguir para o próximo slide, onde eu vou começar a adentrar aqui um pouco mais sobre a autoestima e a vida financeira, eu vou dar alguns segundinhos aí para vocês começarem a refletir agora sobre vocês. Qual é o valor que você está se dando? Você consegue bancar o seu valor ou você tem medo de desagradar, tem medo de te acharem metida, tem medo das pessoas não gostarem, tem medo de ser julgada, tem medo das pessoas rirem de você, te invalidarem? Como é que você se enxerga? Como é que você está se expondo no mundo? Isso tem tudo a ver com a vida financeira e também com a autoestima. Como a autoestima foi construída? Você não nasceu duvidando de si, você aprendeu isso. Então, como a autoestima ela é o valor que você se dá e o quanto você consegue bancar esse valor, da onde é que surgiu esse valor? Com quem que você aprendeu que esse é o seu valor? Porque nenhuma mulher acorda de manhã e decide: "Bom, eu não tenho uma boa autoestima, eu vou me desvalorizar agora e ponto". Não. A autoestima, esse valor que você se dá, foi uma construção. E essa construção começou lá atrás, lá na infância, principalmente até os 7 anos de idade, que é o que a gente chama de fase de molde. Até os 7 anos de idade, mais ou menos, é literalmente a fase em que essa criança está sendo moldada para o modo em que ela deve se sentir, o modo como ela deve pensar e o modo como ela deve agir. Em tudo, principalmente com ela mesma. Claro que existem experiências após os 7 anos que impactam muito na tua autoestima, nesse valor que você se dá, mas a fase dos 7 anos é a chave de muitos desafios que vocês estão passando aqui hoje. E o detalhe, a maioria de vocês não lembra. Por quê? Porque o cérebro racional, ele termina de se desenvolver depois do cérebro emocional. Então, o seu cérebro emocional, ele já está sendo desenvolvido lá na gestação. Então, todas as experiências em que você sente alguma coisa, você já tem ali uma memória, já está gravado no sistema límbico. Só que a memória de fatos, ela vem depois. Então, você tem uma memória de algo que você sente, mas o seu cérebro racional não consegue trazer para a sua consciência porque não tem um fato em que você se recorda. E aí é onde entra serviços como a constelação familiar, o projeto Mulher de Sucesso, extrair do inconsciente essas informações que você não consegue acessar. Então, na infância, você vai desenvolvendo a forma como você se enxerga, e é aqui
onde você começa a desenvolver o valor que você se dá. Gente, tem alguém pedindo para entrar na sala. Deixa eu fazer uma pausinha aqui para aceitar o pessoal. Já chorei muito no banheiro dos meus empregos também. Nossa, banheiro do emprego, chão do quarto sozinha, enquanto almoçava. Nossa, assim, ó. Depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Então, se é lá na infância que você aprende o modo como você vai se enxergar e isso dita o seu valor, então pensa aqui comigo agora. Se você aprendeu lá na sua infância que você é lerda, que você só faz coisa errada, que você não faz nada direito, que você é burra, qual será o valor que você está se dando? É só vocês usarem o meu exemplo, porque eu cresci sendo a burra, mesmo tendo aprendido a ler aos 4 anos de idade, sozinha. E ter feito a minha mãe discutir numa escola inteira para me aceitarem 2 anos antes da primeira série, porque eu estava semi-alfabetizada já. E mesmo assim eu era burra, e mesmo assim eu acreditei. E mesmo assim isso fez com que eu tentasse me provar por muito tempo. E agora, se você aprendeu que o amor era condicional, ouvindo seja uma menina boazinha e faça tal coisa, menina bonita não faz desse jeito, você deveria ser de tal maneira, enfim, vocês já estão entendendo, né? Vocês já estão resgatando aí. Ou por que que você não é tão boazinha como fulana? Por que que você não faz igual o fulano? Por que que você não é igual o seu irmão? Vão trazendo ali as memórias de vocês, o que vocês ouviam. E se você aprendeu que só seria boa o bastante se fizesse tudo certo, se não desse trabalho, sabe aquela criança boazinha que não incomoda? Se desse conta de tudo. O quanto você exige de você hoje? O quanto você se sobrecarrega tentando dar conta de tudo sozinho o tempo todo? Afinal, esse é o teu valor. Quanto mais coisas certas você fizer, melhor para você. Mais valor você vai ter, mais amada você será. O quanto você se compara com outras pessoas, duvida da própria competência, não se permite errar. Eu tenho uma cliente que entrou no projeto comigo recentemente, que ela foi a menina boazinha, a criança boazinha. E quando a gente começou a trabalhar, porque a gente estava tentando entender ali o que estava acontecendo com ela. Ela é uma mulher que ela vive para o trabalho. Então, ela me contava que madrugada estava trabalhando, final de semana estava trabalhando. Ela queria muito casar, mas nem namorado tem. Ela quer ter filho, mas nem namorado tem. Ela não tem lazer, ela tem poucos amigos. A gente começou a trabalhar, a gente chegou lá na infância dela. Ela era a filha que precisava dar certo. Então, ela estava sempre estudando. Ela não podia tirar menos de 8. Se ela tirasse menos de 8, ela mesma se julgava já, ela mesma se cobrava. Porque para você ser a filha boazinha, você precisa ser boa em tudo. Não dar trabalho. E aí sim você entende que você é o suficiente, que você vai ser amada. E agora uma coisa importante aqui para vocês. Isso aqui, gente, dita muito o sucesso profissional, sucesso nos relacionamentos e entrada de dinheiro. O quanto você se sentiu amada na sua infância. Quando eu faço essa pergunta para as minhas clientes, muitas delas já estavam até entendendo aonde a gente ia chegar. Porque o quanto você se sente amada quando é criança determina o quanto você acredita que merece receber do outro. E quando a gente está falando em autoestima e vida financeira, a gente está falando de o quanto você se sente merecedora do valor que as pessoas vão pagar pelo seu serviço. Então, gente, levem essa reflexão para a vida. O quanto você se sentiu amada quando criança. Isso determina o quanto você se sente merecedora de receber. Receber amor, receber dinheiro, receber prazer da vida. Então, isso aqui não é só sobre financeiro, é sobre relacionamento também. É o contato que você tem com o mundo. A relação da
autoestima com o dinheiro. Agora a gente vai entrar na parte boa. Você não vai fazer mais dinheiro tomando café no copo de requeijão. A Irene sabe o quanto eu bato nessa tecla. Não tomar café no copo de requeijão já virou a bandeira que eu mais ergo lá no Instagram com as minhas clientes. Porque as mulheres chegam até mim e falam: eu quero fazer mais dinheiro. Mas quer fazer mais dinheiro e tá tomando café no copo de requeijão? Essa é a minha bandeira. Quer fazer mais dinheiro e tá tomando café no copo de requeijão? Não vai alterar o gosto do café, então tá tudo bem. Quer fazer mais dinheiro, mas anda pela casa com roupa rasgada, com calcinha furada? Não tem ninguém vendo. Você tá vendo. Você está vendo. E esse é o valor que você está se dando. Assim, então assim, ó, dica, saiam dessa aula e façam uma faxina na gaveta de calcinha de vocês. Porque, gente, eu costumo falar que a miséria, a escassez, ela nasce na alma, lá no seu íntimo. E ela reflete de várias maneiras, e uma delas é o dinheiro. Não existe só escassez de dinheiro. Se você for parar para pensar, a pessoa escassa, ela é escassa em várias coisas. Ela é escassa no quanto ela consegue investir tempo nela, dedicação nela. Ela é escassa enquanto ela se permite rir. Ela é escassa enquanto ela se permite se divertir, sentir prazer. E isso vai refletindo em várias formas. Então, se você quer fazer mais dinheiro e toma café no copo de requeijão dizendo que o copo não muda o gosto de café, fica em casa com a roupa rasgada porque não tem ninguém vendo, eu vou te dizer, você não vai fazer mais dinheiro. Não vai. Porque o valor que você está se dando é esse, que você merece estar com roupa rasgada em casa, porque não tem ninguém vendo. Agora, se tem alguém vendo, aí você se veste um pouco melhor. Por quê? Porque a outra pessoa merece ver você bem vestida. Você não merece, tá tudo bem você se ver assim. Então perceba, as pessoas só pagam por aquilo que você cobra. E o que você cobra está relacionado com o valor que você se dá. Aqui eu tenho um exemplo que eu adoro dar, porque quando eu começo a falar isso, as pessoas começam a falar: "Ai, Adriele, nada a ver, nada a ver". É claro que eu quero cobrar muito pelo meu trabalho. Teve um dia que eu estava acompanhando uma discussão na internet. Era uma profissional e ela estava revoltadíssima, porque ela cobra R$ 300 na sessão dela. Aí vem um outro coaching que faz o mesmo que ela faz e cobra 3.000. E ela estava achando um absurdo o outro cobrar 3.000. Então, segue aqui a linha de raciocínio comigo. Ele cobra 3.000 porque ele acredita que o valor dele é R$ 3.000 e as pessoas pagam R$ 3.000. Ela cobra 300 porque ela acredita que o preço dela, o valor dela é R$ 300 e as pessoas pagam R$ 300. É tão mísero o valor que ela se dá, que ao invés de ela olhar para aquilo e pensar: "Poxa, o meu trabalho vale R$ 3.000, eu estou cobrando muito pouco", ela olha para aquela pessoa e acha um absurdo aquela pessoa se valorizar a esse ponto. Só que aquela pessoa já entendeu que ela vale R$ 3.000. E se ela cobra R$ 3.000, as pessoas vão pagar R$ 3.000. Agora a que cobra R$ 300, se ela acredita que ela vale R$ 300, as pessoas não vão chegar para ela e vai falar: "Olha, você está cobrando 300, mas eu vou pagar 3.000". Ela vai cobrar R$ 300 e as pessoas vão pagar R$ 300. Então é o valor que ela se deu. Então, o quanto você acredita em você, o quanto você acredita na sua capacidade, o quanto você se dá de valor e consegue bancar esse valor, reflete no seu trabalho. Se você acredita que você vale R$ 300,
Você vai cobrar R$ 300 e as pessoas vão pagar R$ 300. Agora, se você acredita que você vale 3.000, você vai cobrar 3.000 e as pessoas vão pagar 3.000. Então, o valor que você está se dando está sim refletindo. E a outra maneira que a baixa autoestima ela interrompe o fluxo do dinheiro é quando você começa a duvidar do seu trabalho e no quanto está cobrando. Já chegaram clientes até mim que começaram a baixar o valor do serviço delas, porque acreditavam que as pessoas não estavam fechando o serviço por conta do valor que estavam cobrando. Ou seja, elas não conseguiram bancar o valor. Perceba, elas identificaram o valor delas, mas elas não conseguiram bancar. As pessoas não estavam pagando, elas começaram a duvidar: "Nossa, será que eu valho isso mesmo? Vou baixar o meu preço, vou baixar o meu valor". Elas não conseguiram bancar. E, gente, tem cliente, tem pessoas que não vão pagar pelo valor. E aí vocês querem focar em quem? Em quem vai pagar o valor de vocês ou nas pessoas que vão reclamar do valor de vocês? A gente tem que entender que quando a gente começa a trabalhar a nossa autoestima, haverão pessoas que vão olhar para a gente bancando o nosso valor e elas vão falar: realmente, você vale isso. Haverão pessoas que vão olhar para você bancando o seu valor e vão falar: "Nossa, mas está se achando, né? Mas que metida. Até ano passado não valia nada, agora ela acha que vale R$ 3.000". Por quê? São níveis de consciência. Da mesma forma que você não tinha esse nível de consciência até um tempo atrás, essas pessoas também não têm. E é aqui onde muita mulher começa a desistir do próprio valor. Eu nem ia falar sobre isso, gente, mas eu já vou engatar aqui. Porque às vezes essas pessoas que começam a te julgar quando você começa a bancar o seu valor, é uma amiga, é o companheiro, é a companheira, é a mãe, é o irmão, é o primo, é o filho. E aí? Você vai ter coragem de desagradar essas pessoas para continuar bancando o seu valor? Ou você vai se desagradar, voltar a ficar pequena, se diminuir, para que as outras pessoas possam validar você novamente? Então, o bancar o valor é muito importante. Quando eu trabalho a autoestima com as minhas clientes, a gente trabalha por etapas. Primeiro você identificar qual é o seu valor, depois você bancar o seu valor e depois você sustentar o seu valor. Porque quando você começa a sustentar o seu valor, algumas pessoas começam a se afastar. E aí, você está disposta a sustentar o seu valor vendo aquelas pessoas que não pensam como você, não enxergam o mundo como você, não te valorizam, vai deixar para trás? Para continuar sustentando o seu valor, para você ser quem você é? Então, quando eu falo que vocês foram enganadas todo esse tempo por conta da autoestima, é sobre isso. A autoestima é a sua potência. E muitas pessoas, gente, muitas pessoas, eu vou falar muitas pessoas para não generalizar, né? Mas as pessoas elas não foram ensinadas a se valorizarem. Pessoas que se valorizam são chamadas de egocêntricas, a maioria das vezes de arrogante. Esses tempos, eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Uma seguidora falou para mim que ela sentia que eu passava a impressão de ser inalcançável, que eu fazia com que elas se sentissem inferiores. E eu comecei a questionar: "Gente, mas eu sei como eu trato as pessoas, eu sei como eu trato as minhas clientes, aonde é que tá essa atitude, essa fala que faz, eu passar essa impressão de me sentir superior ou de ser inalcançável?". E é onde eu comecei a entender que algumas pessoas, de fato, elas não estão preparadas para sustentarem o próprio valor. E quando vem alguém fazendo isso, elas se sentem ofendidas, ao invés de verem como referência. Então, às vezes, vai ser aquela amiga que vai ver você diferente, vai começar a te criticar por pura inveja. E, gente, o ser humano é invejoso, é natural do ser humano. A inveja, para vocês terem uma noção, é um mecanismo de defesa do ser humano. Então, o ser humano é invejoso, ele só não admite. Porque a partir do momento que admite que é invejoso, ele admite que ele queria ser como alguém, ele se sente menor que aquela pessoa.
Então, assim, ó, o sustentar a autoestima é difícil, mas se você entender o seu valor, entendeu mesmo o seu valor, você sabe que você vai querer estar perto de pessoas que te valorizam, que as pessoas que não conseguem te valorizar, elas só vão te puxar para baixo. E isso vai interferir na sua vida profissional, na sua vida financeira, no modo como você se enxerga. E aí, quem é que você vai querer agradar? Agora, voltando para as minhas clientes que estavam baixando o preço delas, acreditando que as pessoas não estavam comprando por conta do valor. Quando a gente começou a trabalhar, é claro que elas perceberam que a verdadeira raiz não era no valor delas, né. E gente, aqui eu vou fazer um outro adendo de novo. Eu tô falando da autoestima, mas isso aqui é um fragmento de algo, porque quando a gente começa a falar dos valores, da autoestima, até da permissão de você poder se valorizar um pouco mais, a gente acaba entrando ali em padrões sistêmicos. Então, talvez uma mãe que não pôde estudar, aí passa para a filha que ela não vai conseguir, porque ela não conseguiu, essa é a visão de vida dela. Eu tive uma cliente, por exemplo, que a mãe dela, aos 9 anos de idade, ela foi dada a uma família para que ela trabalhasse de doméstica, 9 anos de idade, cuidando da casa, fazendo comida, cuidando de outras crianças. Ela era uma criança, só que naquela época era normal, a família precisava. Então, quando ela teve a filha, que no caso é a minha cliente, e ela via essa cliente brincando, descansando, às vezes à toa mesmo, porque era uma criança, ela chamava ela de preguiçosa, de lerda, que foi o exemplo que eu trouxe. Todas as palavras que eu usei aqui são exemplos ou meus ou das minhas clientes. Lerda, preguiçosa, que não ia ter futuro. Então ela começou a gravar isso nela. Por conta do quê? De uma experiência da mãe dela. E ela passou essa visão sobre ela. Então, assim, a autoestima, ela é um fragmento. Quando a gente começa a trabalhar de fato, a gente vai encontrar raízes sistêmicas. A gente vai encontrar padrões ali que vêm se repetindo. Então é muito importante vocês entenderem isso. A gente vai separando em fragmentos, porque se a gente jogar tudo assim na mesa, vocês vão enlouquecer, vocês vão achar que vocês nunca vão chegar no sucesso, porque é muita coisa. Só que, gente, se a gente ficar querendo mexer em tudo até o final da vida, a gente vai encontrar alguma coisa, porque são camadas de evolução. Não é à toa que você começa a fazer uma mentoria, uma constelação familiar, porque você quer fazer R$ 10.000, porque você acha o máximo. Aí chega um momento que você já vê esses R$ 10.000 como pouco, você quer fazer R$ 100.000 por mês. Você vai ter que voltar a fazer uma mentoria, você vai ter que voltar a fazer uma constelação, porque é uma nova camada que você vai ter que limpar, é um novo teto que você vai ter que quebrar. Então, assim, a gente vai pegando fragmentos para ir curando e você vai criando consciência para continuar andando. Então, quando eu falo da autoestima, não se fechem apenas nisso, tá? Ampliem, porque tem a sua experiência com a sua família, que determina o seu valor, mas tem também a experiência da sua família, que você acaba pegando para você através dos padrões sistêmicos. Fez sentido, gente? Porque esse adendo aqui foi complexo. Ótimo. Então, voltando ali para as minhas clientes, quando a gente começou a trabalhar, a gente encontrou a verdadeira raiz e, claro, né? Ali a gente encontrou os padrões sistêmicos, a gente encontrou o valor delas, enfim. E, às vezes, a insegurança no trabalho, até pessoas que não queriam mais trabalhar naquele ramo, estavam lá por obrigação. Então, assim, ó, por que é que o dinheiro as pessoas não estavam pagando pelo dinheiro? Pagando pelo dinheiro, não estavam pagando pelo serviço, porque ela estava insegura com o próprio trabalho, ela estava insegura com a própria entrega, eram pessoas que não queriam mais trabalhar com aquilo, mas não estavam conseguindo fazer transição de carreira para aquilo que gostava. Então, o valor que você está dando para você, para o que você está fazendo, acaba refletindo. A gente tem que entender que o ser humano, ele funciona da seguinte maneira: primeiro você sente, aí aquilo que você sente comanda um pensamento.
Aí você pensa. E aí o que você pensa comanda uma ação, aí você faz. Então tudo que você faz está ligado ao que você está sentindo. Só que a maior parte das pessoas não estão prestando atenção no que elas estão sentindo. Essa cliente que não queria mais trabalhar naquela área que ela estava trabalhando e queria fazer transição de carreira, ela não percebia o quão frustrada ela estava por não ter coragem de fazer a transição de carreira. E ela estava insistindo naquele trabalho, tentando fazer o dinheiro, porque estava dando certo por um tempo. Então ela não conseguia perceber que a vontade de não estar mais lá estava fazendo com que ela se dedicasse menos, colocasse um sentimento muito negativo na entrega dela, e isso vai virando uma bola de neve. E aí a gente tem que voltar, né, para aquilo que eu estava explicando antes. As pessoas pagam pelo preço que você cobra, mas se nem você acredita no que você faz, nem você acredita que você vale mesmo esse valor, como é que as outras pessoas vão acreditar? Se nem você se valoriza, como é que as outras pessoas vão te valorizar? Então eu costumo dizer para as minhas clientes que se nem elas investem nelas mesmas, como é que outras pessoas vão investir? Como é que ela quer que outras pessoas invistam? E essa questão de investimento, ela é muito importante, porque já te mostra um outro sintoma de uma baixa autoestima, do pouco valor que você está se dando. Porque tem mulheres que não conseguem investir tempo, dinheiro, atenção, dedicação nelas mesmas. E isso vai deixando elas para trás de várias formas. Então, um exemplo assim clássico: tem muitos profissionais com menos competência, mas que investiram em si, investiram em especialização, investiram em saúde emocional, investiram em saúde física, para se sentirem melhor com eles mesmos e entregar um trabalho mais diferenciado. Acabou quebrando padrões e bloqueios sistêmicos, fez cursos, fez mentorias, aprendeu algo novo para fazer uma renda extra, por exemplo, e aí foi. Ganharam grandes resultados, mesmo tendo pouca competência ou menos competência. Agora, tem profissionais com muito mais competências que não investiram tempo, não investiram na saúde emocional, não investiram na saúde física, não queriam gastar dinheiro com mentoria, não queriam gastar dinheiro com curso, tentava ali só no sozinha, dando conta de tudo o tempo todo. E aí o pensamento sempre é: quando eu tiver dinheiro, eu invisto, eu me cuido, eu me valorizo, quando eu tiver tempo, eu me cuido. Só que nesse padrão, o dinheiro nunca vai chegar, o tempo nunca vai ter. Porque a regra do fluxo do dinheiro é: eu invisto agora, eu me cuido agora, eu me valorizo agora, para ter tudo o que eu preciso para fazer mais dinheiro. Porque se você não investe em você agora, qual é a qualidade do seu serviço que você vai entregar? Será que você vai conseguir competir no mercado com aquela pessoa que está investindo? Se você não se cuida agora e você está cheio de bloqueios emocionais, cheio de bloqueios sistêmicos, como é que você vai fazer mais dinheiro? Então o dinheiro não vai chegar. Se você não dá tempo para você descansar, para cuidar de você, você está cada vez mais cansada, cada vez se tratando com mais julgamento, sabe? Quando você deita na cama e você começa a reclamar de tudo que você fez, aí você acorda de manhã cedo e fala: "Nossa, você tá feia e você tá acabada", porque talvez esteja. Porque dorme mal, não tem um lazer, não se cuida. Qual é a energia que você vai ter para se dedicar? Quando você tá cansada, você consegue se dedicar menos, concorda? Quando você está se sentindo bem com você mesma, você não acorda mais animada, com mais energia, com vontade de se mostrar? É só a analogia da foto, gente. Se vocês estão aqui comigo agora, talvez vocês estejam todo mundo de banho tomado, de cara lavada, sem maquiagem nenhuma, e eu falo para vocês baterem uma foto. Vocês vão ficar um pouco mais receosa. Mas se vocês estiverem bem maquiada, bem arrumado, cabelo bem arrumado, e eu falo para vocês baterem uma foto, vocês vão se sentir mais à vontade para bater uma foto. Agora pensa isso no mercado de trabalho. Se você sente que você está preparada, que você está bonita, que você está segura do que você está fazendo, você vai querer se mostrar mais.
Agora, se você não se sente segura com a sua aparência, não se sente segura com a sua entrega, não se sente segura em fazer o que precisa ser feito, você vai querer aparecer menos. Então sempre tenham isso em mente. É investir agora, para você estar preparada e te dar essa segurança. É você se cuidar agora, para que você esteja com o físico bom, com a saúde mental boa, com a saúde emocional boa, para conseguir entregar coisas boas. Se você não está bem, nada ao seu redor fica bem. Então, para que o seu trabalho tenha bons frutos, você precisa estar nutrindo eles, você precisa estar bem, você precisa cuidar de você, ter tempo para descansar. Você precisa se valorizar agora, para conseguir cobrar um valor justo pelo seu trabalho, para você não chegar na empresa e ser a quebra-galho como eu era, porque você não é valorizada se você é o quebra-galho. Você não é valorizada se você entrega, 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 entrega e você fala: "Ai gente, não precisa pagar não". Gente, quando eu estava no escritório, eu tinha um casal de clientes que eles eram argentinos. E eles passaram por uma série, assim, de perrengue aqui, e eles estavam com 3 processos em andamento. Eu estava cuidando dos 3 processos deles, e eu cobrava R$ 100 por mês em 3 processos, gente. Ter uma ideia, não existe nada na tabela da OAB que te faça cobrar R$ 100, nem a confecção de um contrato. Só que eles me contaram uma história triste, eu acolhi, e eu acreditava que estava suficiente. Então perceba, se valorize, para que você possa ser valorizada. Para outra pessoa que está te pagando R$ 300 ao invés de pagar 3.000, tá bom, então ela não vai reclamar. Mas e você? Você queria estar ganhando 300 ou você gostaria de estar ganhando 3.000? Gente, tem alguém chegando aqui na sala, deixa eu admitir de novo. Entrou, entrou. Pessoal que chegou agora vai ficar gravado, tá? E eu sugiro E eu sugiro assistirem do início depois da gravação, porque, olha, tá sensacional aqui. Eu crio um roteiro, mas eu entro num fluxo aqui de pensamento. Então, assim, ó, o que saiu de informação já que vocês não têm noção. E sim, a salvadora. Eu não sei se eu posso abrir isso aqui para as pessoas, mas eu vou dar esse direito aqui. Eu tenho um pezinho com a espiritualidade, eu sou muito guiada através dos meus mentores. O meu trabalho ele é muito conduzido pela espiritualidade, mas assim, não misturo nada com nada, sabe? A base do meu trabalho é científica, os meus professores são médicos, são psiquiatras, enfim. Mas como eu tenho esse pezinho lá, às vezes eu tenho essa companhia aqui junto. E o maior tapa na cara que a minha espiritualidade me trouxe foi: Adriele, o teu trabalho não cura ninguém. O teu trabalho guia. Ou seja, para de achar que você vai salvar as pessoas. Para. Porque elas mesmas se salvam. Você guia, você orienta, você não salva ninguém. Deixa que elas façam isso por elas mesmas. Então, sim, a salvadora, né? Nem lembro onde eu parei que eu tava falando aqui, gente. Mas enfim, quando você se valoriza de verdade, é onde tudo muda. É onde você para de cobrar R$ 100 por mês em algo que você deveria ter cobrado R$ 20.000 de entrada. É onde você para de se revoltar com a pessoa que cobra 3.000 enquanto você está cobrando 300. E você olha para você e fala: Poxa, eu vou cobrar 3.000 também. Ou você olha para você e fala: Verdade, se eu me especializar um pouco mais, eu também posso cobrar 3.000. Então também tem que ter essa honestidade com vocês. Às vezes você está cobrando R$ 300 porque a tua entrega vale R$ 300. Mas por que se contentar com só R$ 300? Invista em você, invista em mais conhecimento, invista em mais tempo, em mais dedicação. Eu sempre falo que o sucesso é a mulher que você se torna. Gente, 90% do meu trabalho sou eu, a minha entrega, quem é a Adriele. O restante é a minha técnica. Porque eu
Se eu não tiver a minha autoestima boa, se eu não acreditar em mim, eu não vou conseguir guiar vocês. Como é que eu vou trabalhar a autoestima de vocês se eu não tenho isso em mim? Se eu não acredito no meu sucesso profissional, se eu não acredito no meu sucesso financeiro, como é que eu vou trabalhar isso em vocês? Adianta ter essa técnica toda? Não adianta, porque a técnica por si só, ela não faz milagre. Se a gente pegar um bisturi e colocar na mão de um mecânico, vocês acham que ele vai conseguir fazer alguma coisa ali? Não vai, porque é além. Então, assim, ó, isso aqui é um outro adendo que eu quero deixar para vocês. O trabalho de vocês não é só técnica. O que vai diferenciar vocês, o que vai fazer vocês valerem mais, é quem vocês são. A história de vocês tem peso no que vocês estão fazendo. E é esse aqui o maior valor. Então, se você está cobrando R$ 300 porque você deixou de crescer, deixou de investir em você, está faltando uma mentoria, está faltando um curso, está faltando você cuidar de você um pouco mais, invista em você para que você possa valer mais. Se você parar no tempo, o fluxo do dinheiro também para, porque dinheiro é movimento. Então, se você parou de evoluir, o fluxo do dinheiro vai parar. Então, esteja sempre em movimento. Permita-se estar sempre em movimento na vida. Dinheiro é movimento, dinheiro é vida. Movimente-se, cuide da sua vida, não deixe sua vida parada. Água parada fica podre. Então, não deixe que os seus conhecimentos apodreçam em você. Faça com que eles estejam sempre evoluindo. Terminando aqui essa parte, o dinheiro flui com mais leveza, porque ele não precisa compensar a sua falta de amor próprio. Você aprendeu a se bancar. Isso aqui é o resumo da autoestima na vida financeira. Quando você entende qual é o seu valor e você consegue bancar esse valor, você entende que o teu dinheiro, o teu cargo, o teu diploma, o teu status não definem quem você é. Muito pelo contrário, você alcançou tudo aquilo por ser quem você é. Então, você não precisa se provar o tempo todo, porque você já entendeu qual é o seu valor. Você não precisa baixar o seu preço para que mais pessoas comprem de você, porque você sabe que o teu valor é mais alto. Você já entendeu que você não precisa ficar aturando pessoas te criticando, te julgando, fazendo piadinha, brincadeirinha com você, porque você aprendeu a se valorizar. Então tenha sempre isso em mente, gente. Muitas vezes o dinheiro, ele tem outro significado. Vou trazer aqui um pouco da parte sistêmica também. Não tem como separar, gente. Para cada sistema familiar, o dinheiro tem um significado. Então, o dinheiro para você tem um significado. Às vezes é segurança, às vezes é liberdade, às vezes é valor, às vezes é amor. Eu, no meu caso, por muito tempo eu deixei de fazer dinheiro, porque eu acreditava que se eu tivesse sem dinheiro, eu estaria passando por necessidades e aí alguém ia cuidar de mim. Então, dinheiro, ou melhor, a falta do dinheiro nesse caso, ele representava cuidado e amor. Então, quando você entende o seu valor, o dinheiro ele pode ser apenas dinheiro, ele não precisa compensar a falta de alguma coisa. Faz sentido, gente? As pessoas pagam o valor que você cobra. Aí agora eu pergunto para vocês, qual é o valor que você está se dando? A autoestima financeira é saber qual é o seu valor e poder bancar ele. Se você mesma duvida que merece mais, que pode mais, que consegue mais, é esse o valor que você está passando para os outros. O seu valor não está na conta bancária, não está no que os outros falam, não está no que os outros pensam. Na verdade, o valor da sua conta bancária, o que as pessoas pensam sobre você, o que as pessoas falam sobre você, elas só mudam, o fluxo do dinheiro só aumenta quando você passa a ter mais valor para si
E para isso você precisa acreditar que você merece mais, que pode mais e que você não vai agradar todo mundo. Tem pessoas que não vai gostar de você, tem pessoas que não vai querer pagar o seu valor, e tá tudo bem. Não é pessoal, é sobre a outra pessoa. Eu vou trazer um exemplo. No ano passado, não, eu acho que foi no final do ano retrasado, eu tive uma cliente, ela fez toda essa jornada comigo e, nossa, assim, ela fluiu de um jeito maravilhoso. Ela fez transição de carreira, ela conseguiu se firmar na área dela, que é uma área um pouco difícil, porque ela é mulher e ela é barbeira, então em barbearia geralmente tem esse não é igual homem cortando cabelo, né, é diferente, tem uma certa resistência. Mas enfim, ela se consolidou, ela encerrou o processo comigo e resolveu não dar seguimento. E aí, esse ano, início desse ano, ela voltou e falou: "Olha, Adri, eu tentei me adaptar com outra profissional, porque o valor dela era menor", que é o que ela tinha me falado antes, né, ela tinha feito um orçamento para continuar comigo, ela falou que não dava e tal, e ela retornou falando: "Olha, eu tentei me adaptar, mas não consegui. Eu sentia que eu não estava fluindo, eu sentia que as coisas não estavam funcionando, eu sentia que ela não estava me entendendo. Então, dá para voltar?". Então, às vezes, as pessoas saem, não compram o seu serviço, o seu produto por conta do preço, mas às vezes elas retornam por conta do seu valor. O valor que eu me dei refletiu no meu trabalho, que refletiu no resultado dela. Ela não continuou comigo naquele ano, mas esse ano ela voltou, porque ela percebeu que eu cobro mais caro, porque eu entrego mais. Então vale a pena. Quando você se sente segura para investir tempo, dinheiro, atenção, dedicação, sem culpa, sem ressentimento, sem preocupação, é porque você sabe que dá conta. E quando você sabe que dá conta, você sabe que vai fazer o que precisa ser feito. Você faz e acontece. Então aqui é sobre o valor que você está se dando, você acredita que você é capaz. Você não precisa do dinheiro para fazer, você precisa sentir confiante com você mesma para fazer mais dinheiro. É o que eu sempre falo nas minhas lives sobre isso, sabe. Diariamente chegam mulheres interessadas no projeto Mulher de Sucesso. E aí eu apresento o projeto, porque não é qualquer mulher que eu aceito no projeto, então eu avalio, eu converso com aquela mulher. Se faz sentido tanto para mim quanto para ela, eu apresento ali os valores. Então tem mulheres que falam: "Nossa, Adriele, tudo que eu preciso agora é tudo que eu quero no momento, mas não tenho dinheiro para fazer isso". Aí eu começo a pensar o seguinte: ela tá sem dinheiro agora, ela encontrou tudo que ela precisa para fazer mais dinheiro, mas ela não vai fazer, não vai contratar, porque ela não tem dinheiro. Então, quando que ela vai ter dinheiro? Se tudo que ela precisa para ter dinheiro, ela não vai poder fazer. Então, acaba entrando num ciclo. E como é que você vai quebrar esse ciclo, então? Então, é sempre olhar para os padrões. Falar que não tem dinheiro para investir é um padrão. Às vezes não é que você não tem dinheiro para investir, é porque você não é prioridade para esse investimento. Ou é porque você tem medo de investir e não dá conta. Gente, muitas mulheres, elas não investem em si e usam a famosa expressão de que não é o momento agora. Isso aqui é o maior exemplo do valor que você se dá. Quando você era criança, quantas vezes você ouviu "na volta a gente compra"? Ou pior, quantas vezes você quis contar uma história, mostrar algum desenho, contar como foi o seu dia, quantas vezes você queria conversar com um dos seus pais e sempre falava: "Agora não, depois. Agora eu não tenho tempo, depois". Eu tive uma cliente que caiu muito a ficha dela quando ela começou a entender que ela falava com a filha dela e ela ficava caminhando pela casa e nem dava atenção para a filha. Às vezes ela nem estava ouvindo o que a filha estava falando. E aí é onde você começa a entender que você não é a prioridade. Então o momento não é agora, não é que não é o momento agora,
é porque você não aprendeu que você é prioridade. Abre o pop-upzinho aqui do chat, eu me perco toda. Gente, eu já vou olhar o chat, tá? Inclusive, eu já passei da hora da Irene, eu já tomei tempo da aula dela, gente, olha só. Não, toca a En ficha, porque tá bom. e Amanhã olha que eu fiz o roteiro para seguir certinho aqui o nosso cronograma, gente, mas assim, a hora que engata. Então, assim, ó, é o hábito que você teve de não se priorizar, de não investir em você. Eu gosto de usar o exemplo de 2 mulheres. Esse exemplo aqui já tá batido, porque eu sempre uso ele, porque para mim foi muito significativo, porque elas foram na mesma semana. 2 mulheres, 2 contextos diferentes, as 2 querendo mais dinheiro, as 2 apaixonadas pelo projeto Mulher de Sucesso. A primeira falou: "Não tenho dinheiro, não vou entrar". A segunda falou: "Adriele, não tenho dinheiro, mas eu vou conversar com o meu marido". No dia seguinte ela falou: "Adriele, peguei um dinheiro emprestado e eu vou fazer o projeto com você". Essa mulher, em menos de 3 meses, já tinha devolvido o valor emprestado. A outra mulher, até hoje, ela acompanha muito, a gente conversa muito ainda, né, ela tá sempre ali interagindo com os que como vocês não sabem, né, eu tenho um outro grupo, que é o meu grupo só de aulas, né, então ela tá sempre ali acompanhando. E ela ainda não conseguiu dar a guinada. Mas perceba, quando você está confiando que você consegue, que você vai fazer o que precisa ser feito, você consegue dar esse próximo passo. Então é a força do hábito, às vezes, de não acreditar em você que você é capaz, de não se priorizar, percebe? Então, assim, é muito importante vocês olharem agora também para a parte prática da autoestima de vocês, de que forma ela está refletindo nas suas decisões. A gente entende que nem sempre você vai ter esse dinheiro. Gente, eu comentei com vocês, né? Eu tive um momento da minha vida que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel e comprar comida para meu filho. Eu não ia investir em mentoria naquela época, mas são níveis de consciência, percebem? Lá eu não desisti, lá eu procurei por outras coisas, lá eu insisti para que eu pudesse chegar aqui. Então, às vezes, são níveis de consciência que vocês precisam ir quebrando. Mas se vocês vão quebrando, vão quebrando, vão quebrando, e chega no momento que vocês precisam investir em vocês e vocês não se sentem confiantes nisso, vocês não vão conseguir avançar. Vocês vão continuar sempre nesse mesmo nível de consciência. E para finalizar essa fala, eu quero reforçar mais uma vez para vocês que o sucesso não é um lugar que você chega, não é algo que você conquista, é a mulher que você se torna. E quem você está sendo hoje? Você está sendo a mulher que acredita que pode e merece mais? Que arrisca, que faz o que precisa ser feito, ou você tem medo? Se sente insegura? Duvida de si? Então, essa aqui é uma reflexão para a gente encerrar. Respondam isso para vocês mesmas, mas sejam honestas com se valorizar. Não poder fazer mais dinheiro, não poder trabalhar com algo que gosta, sabe? Então, assim, ó, se quiserem 2 minutinhos para tomar uma água e ir no banheiro, eu vou dar, senão a gente vai seguir, porque é profundo. Eu escrevi essa dinâmica e enquanto eu escrevia, eu chorava. Depois eu fui relendo ela para que eu não chorasse fazendo, mas eu não consegui reler ela sem chorar. Então, assim, gente, se preparem, porque é para doer, é para chorar, mas se terminarem aqui se sentindo melhores, com muitos insights, mais dispostas, mais merecedoras, é isso aí. O plano era esse. Podemos seguir? Beleza, então. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês agora. Respirem fundo, segurem o ar por 3 segundos. Aí solta o ar. Respira fundo de novo. Segura por 3 segundos. Solta o ar. Mais uma vez, respira fundo. Segura o ar por 3 segundos. Solta o ar.
E a partir de agora, se deixe guiar pela minha voz. Se permita vivenciar, sentir tudo o que vai acontecer de agora em diante. Porque para se libertar é preciso sentir, reconhecer e soltar. Respire fundo e agora perceba quais são os pensamentos que estão aparecendo na sua mente neste momento. Acolha esses pensamentos, mas permita que eles se vão. Conforme esses pensamentos somem, comece a se imaginar em um lugar onde você se sinta seguro e confortável. Vai se imaginando, vai percebendo o lugar, vai se familiarizando, vai se sentindo seguro e confortável. Enquanto isso, imagine a sua mãe à sua frente. E agora perceba como é que ela se apresenta para você. Ela está triste? Ela está feliz? Ela está longe ou ela está próxima a você? Agora, ao lado esquerdo da sua mãe, imagine a sua avó materna, as suas tias, e caso você não tenha conhecido ou não tenha lembrança de alguma dessas mulheres, não tem problema. Apenas traga para sua mente figuras femininas e deixe a tua mente te guiar. A mente sabe e a alma entende. Imagine agora, ao lado direito da sua mãe, a sua avó paterna, as suas tias, as irmãs de seu pai. Vai percebendo. Perceba agora como elas se sentem, como elas se apresentam para você. Visualize agora, atrás dessas mulheres, suas bisavós, suas tataravós. Não tem problema se você não consegue dar um rosto familiar a elas. Apenas traga essas mulheres à sua frente. Olhe atenciosamente para todas essas mulheres. Sinta tudo que essa linhagem feminina sente, porque as marcas dessas mulheres chegaram até você. O que elas vivenciaram está registrado no seu corpo e na sua mente. Você carrega em sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, na sua vida emocional e mental, as experiências de todas essas mulheres. Agora continue observando essas mulheres e acolha cada uma delas com gratidão. Quando incluímos, nos libertamos, nos curamos e abrimos um novo caminho. Olhe amorosamente nos olhos de cada uma dessas mulheres. E agora traga rapidamente o filme da vida de cada uma delas. Quantas histórias, quantos sonhos, quantas renúncias, quantas dores, quantos sofrimentos. Sinta em seu corpo onde esses registros estão gravados. Eles estão aí. Quantos sonhos foram interrompidos? Quantas culpas? Quantos amores não vivenciados? Quantas vozes silenciadas? Quantos recomeços? Quantas doenças? Quantas perdas? Quantas dessas mulheres sofreram caladas abusos sexuais, abusos físicos, abusos emocionais, abusos financeiros? Apenas sinta a história de cada uma delas. A vida chegou até você através delas. Você é parte delas e elas fazem parte de você. Agora traga à sua consciência tudo que você cresceu ouvindo sobre o que é ser mulher. Não recuse nenhum pensamento. Vá recebendo a energia feminina chegando até você.
É a energia da força, é a energia da criação, de nutrição, de fé, de vida. E agora volte a sua atenção novamente às mulheres da sua família. O que é que você aprendeu com elas? Essas mulheres se valorizavam? Essas mulheres se cuidavam? Quais eram os pontos fortes dessas mulheres? E os pontos fracos? O que é que essas mulheres renunciaram? O que é que elas conquistaram? O que que elas toleravam? Elas eram vaidosas? Elas olhavam mais para o outro do que para elas mesmas? Quanto mais você olha para a sua ancestralidade, mais você conhece sobre você mesma. O que é que você aprendeu sobre o comportamento feminino? Precisa ser educada, discreta, prendada, boa dona de casa? Teve alguma mulher que foi considerada a ovelha negra da família? Alguma mulher fugiu às regras da família ou foi rejeitada por não seguir essas regras? Mulheres que casaram grávidas ou que seguiram profissões que não eram valorizadas pela família? Casaram com alguém que não era aceita pela família? Alguma dessas mulheres tinham alguma doença mental? Deixe vir toda essa história com naturalidade, não rejeite nada. O que você aprendeu sobre o corpo feminino? Precisava estar sempre coberto? Era vergonhoso tocar e falar do corpo? A mulher, ela era a dona do próprio corpo? Qual era o corpo ideal? Quais eram os valores cultivados na família? Qual papel essas mulheres ocupavam dentro da família? Como foi a vida amorosa das suas ancestrais? Como era o relacionamento com os homens? Elas eram submissas? Elas eram valorizadas? O que não era permitido para as mulheres? Quais são os padrões que se repetem de geração após geração? Do que é que você está tentando fugir de repetir? Qual é a dor que você não quer ver? As mulheres da sua família foram abandonadas pelos homens? Casam com homens abusivos, violentos, viciados? Elas puderam ocupar o seu espaço profissional e financeiro? Essas mulheres tiveram sua liberdade conquistada e respeitada? E a sexualidade? Era permitido o prazer ou precisava ser reprimido? O sexo tinha peso negativo? Era consensual e prazeroso? Essas mulheres permitiam-se descansar, ser feliz em sua própria companhia? Aprenderam a se amar e amar o próprio corpo? Vai sentindo no seu corpo agora e permita receber agora as lembranças da menina, da moça e da mulher que habitam dentro de você. Vai sentindo tudo o que você não se permitiu sentir até esse momento. Tudo aquilo da qual você fugia, você se escondia. O que ressoa na sua vida desse tempo feminino da sua família? O que ressoa em você desse campo feminino? Essas mulheres podiam demonstrar seus talentos? Elas tiveram a sua vida profissional valorizada e respeitada? Elas puderam seguir os seus sonhos?
O lugar das mulheres é em casa, cuidando dos filhos, do marido? Alguma mulher da sua família se destacou profissionalmente? Vai permitindo sentir a história dessas mulheres. A vida financeira dessas mulheres era de abundância ou de escassez? Sinta, não rejeite nada. Agora responda para você mesma: o que precisa mudar na sua vida? Vai imaginando essa mudança acontecendo neste exato momento. Sinta essa mudança acontecendo em seu corpo agora. Todas essas experiências da sua ancestralidade se transformaram em crenças, em dores, em ciclos que você pode interromper neste exato instante. Honre essas mulheres fazendo diferente. Elas não suportaram o que suportaram para que você repetisse o mesmo, para que você sofresse com o que elas sofreram. Não, elas passaram por isso para que elas pudessem abrir o caminho para que você pudesse fazer diferente, para que você pudesse fazer o que elas não tiveram a oportunidade. Você é o sonho da sua ancestralidade. Respire fundo agora. O que você traz dessas mulheres? Peso ou leveza? Histórias de sucesso ou histórias de fracasso? Você já foi comparada a alguma dessas mulheres? Se sim, em quê? E como você se sente em relação a isso? Respire profundamente agora e reflita. Quais são os padrões que mais se repetem entre as mulheres da sua família? Você pode ser a voz que muitas não tiveram. O que é positivo, conserve com você. O que não é saudável, agradeça e deixe com essas mulheres agora. Não é egoísmo seguir uma vida melhor. É a oportunidade que muitas lutaram para que você pudesse ter. Então, agradeça agora. Agradeça profundamente por esse presente recebido. Respire fundo e agora se imagine sentando no chão e ao seu redor, formando um círculo, todas as mulheres da sua família também se sentam. E agora você ouve as suas ancestrais à sua frente, te dizendo: vá, vá viver o que você precisa viver. Vá, vá ser quem você veio para ser. Você olha para elas então e diz: agradeço pela vida ter chego até mim através de vocês. Hoje eu me sinto forte, me sinto curada, me sinto nutrida. E agora ajoelhe-se em frente a essas mulheres, erga seus braços e diga: por favor, abençoa-me se faço um pouco diferente de vocês.
e com muito amor na voz, você ouve elas te dizendo: "Querida menina, você é mulher assim como todas nós. Você tem a força do feminino, a coragem de ser, a bênção para fazer o que não podemos fazer." E com muita gratidão, você se levanta. Vira-se de costas para suas ancestrais, dá um passo adiante, mais um passo e outro, seguindo um caminho diferente, em honra a tudo que essas mulheres passaram para que você estivesse aqui hoje. Então, suavemente abra os seus olhos e permita-se fazer diferente a partir de agora. Meus amores, eu fiz vocês chorarem, mas eu amo todas vocês. E eu quero ver vocês sorrindo a partir de agora. Sintam-se todas abraçadas. E é muito interessante porque um dos trechos que eu falo ali é sobre ser a voz que as outras não puderam ser. E a todo momento eu sentia minha garganta trancando e a voz não saindo. Então, nós acessamos um campo onde tem mulheres que precisam de voz. Permitam-se ser a sua voz e a voz de quem veio antes de vocês. E que eu costumo dizer para as minhas clientes é: vocês não têm noção do que vocês podem fazer no mundo quando vocês cuidam de vocês. Vocês vão abrir caminhos diferentes para gerações que vocês nem vão conhecer, porque vocês mudam e as pessoas ao seu redor mudam. E aí o seu filho muda, e a mudança do seu filho muda um colega, que muda os pais. Por fim, você mudou tantas gerações. Então permitam-se ser essas vozes, por você, por elas e por gerações que a gente não vai nem ter noção de quem são. Gente, obrigada por participarem e compartilhar desse campo comigo. Eu estou emocionada. Quem me conhece sabe que eu não pago imposto para chorar. Então, assim, obrigada de verdade. Foi incrível fazer isso com vocês. Alguém quer compartilhar como é que foi a dinâmica? Ai, foi muito legal. E o campo, ele se abre antes, então eu já tinha até sonhado com, meu Deus, com tudo que tu falou. Questão Olha até de só, sexualidade, questão de, gente, eu tava na casa da minha avó, tá gravando, não? tá gravando. Quer que eu pare de gravar? Não, não precisa, mas foi tudo que tu falou, assim, que tu foi falando. Gente, é muito louco. E quem tá aqui já estava sendo preparado, né? Que nem eu coloquei lá no grupo. Quem é para tá, vai tá, que Vai precisa tá. desbloquear. Então a constelação é muito isso, né, Adri? Então, Sim. E que bom que gratidão. você comentou isso, Irene, porque eu trouxe a questão da sexualidade, porque a sexualidade, ela interfere muito no ganho financeiro também. Talvez seja até uma aula para se fazer, né? A sexualidade, ela não é o sexo, é muito além disso. É um Sim. corte de uma dependência emocional, é onde você se sente livre para sentir, pensar e agir, sentir o que você sente sobre o dinheiro, pensar o que você pensa do seu dinheiro e fazer o seu próprio dinheiro. Então, assim, muitas histórias, muito dinheiro reprimido está preso por conta de abusos sexuais que foram velados, de mulheres que não tiveram voz. Então, assim, que bom que tu trouxe isso, Irene. Uhum. Mais alguém quer compartilhar como foi a experiência? Essa questão que a Irene falou que tá aqui, quem precisa tá, é muito real, gente. É muito real, porque o grupo tá cheio de gente. Eu estava até conversando com a Irene esses dias, teve uma aula que eu falei, gente, vai tá, quem precisa tá, porque essa é a intenção da aula. Tinha 3 pessoas na aula comigo, 2 delas precisavam do meu trabalho. Então está quem precisa estar. Tá aqui quem precisava ouvir.
E às vezes você vai levar isso para outra pessoa que precisa. Então, gente, assim, ó, é fantástico. A gente está aqui por uma razão e a razão é essa. Eu aprendo com vocês aprendem comigo, a gente aprende com a Irene compartilha disso tudo também, então estamos juntas agora. Querendo ou não, estamos juntas. Gente, para encerrar, eu, a Irene, a gente pensou com muito carinho num presente para dar para vocês. E é o que a gente vai liberar agora. Quer dar você a notícia, Irene? Eu já falei tanto. Tomei tempo da tua aula, inclusive. Pode falar. Eu e a Irene, a gente decidiu dar uma sessão sem custo para quem está aqui. Uma sessão minha, uma consultoria com ela. Então, assim, a sessão comigo é uma sessão de desbloqueio sistêmico. Então, a gente vai identificar qual é o bloqueio do fluxo financeiro na sua vida e a gente vai fazer um trabalho para desbloquear. E aí a Irene pode falar um pouco mais da consultoria dela também. Então, quem está aqui, eu tenho as alunas, mas quem não é minha aluna, a gente pode conversar uma sessão de 30 minutos, e não só sobre isso dos florais de Nova Renda, mas a gente pode conversar a nível sistêmico mesmo, em forma de consultoria. Então, tem 30 minutos, depois eu chamo vocês lá e a gente marca um horário que fica melhor para vocês. A Poli não A vai, Irene porque é é minha aluna. especialista em renda extra, né? Então, A consultoria de Poli, renda extra. as gurias já me ligam todo dia, não faço. Acaba sendo, né, uma terapia ali, porque quem entra para a formação, eu faço um grupo só com aquela pessoa, né? Então a gente conversa sobre tudo ali. Mas para quem não me conhece ainda, eu vou abrir essa sessão para a gente conversar, não sobre isso, mas sobre tudo, como que tá a vida, enfim. Eu sou consteladora também, a gente sempre traz esse gancho sistêmico, assim, para tudo, né? Então é isso. Vamos abrir esse presente para quem vai assistir a gravação também? Sim, com certeza. Então, gente que está assistindo a gente pela gravação, vocês também têm o presentinho meio da Irene. A gente vai entrar em contato com vocês uma por uma para ver o melhor horário, o melhor dia. A gente vai fazer esse cronograma para poder atender todas vocês, tá? Então, é um presentinho de Natal adiantado meio da Irene, porque assim, gente, ainda dá tempo para salvar 2025. Acredite, dá tempo, dá tempo. Isso Alguém tem aí. alguma dúvida, gente? Não, só agradecer mesmo, que foi maravilhoso. Que bom, gente. Que Muito bom. bom mesmo. Obrigada, Bianca, pela participação. Irene, obrigada pela tua aula também, obrigada por estar aqui. Você contribuiu com a aula e contribuiu com o teu campo também. Gente, todas vocês que estão aqui, Rose, Tati, Bianca, Poli, obrigada por participarem, obrigada por fazerem parte dessa jornada também. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E logo mais a gente conversa um pouquinho mais. Um beijo. Beijo para Beijo, vocês que estão assistindo meninas. a gravação. Durmam bem, façam uma oração, façam um escaldapé para minhas alunas. Ó, faz um escaldapé hoje, toma um banho quentinho. E depois da constelação, né, a gente fica trabalhando durante uns dias ali o que foi trabalhado, né, foi acessado, Ai, né. boa, boa, Irene. Eu já ia esquecer de falar. Gente, podem vir dores agora no corpo de vocês, lembranças, pesadelos. Pode ser que vocês queiram chorar o resto da noite, que amanhã vocês acordem um pouquinho mais estressada, um pouquinho mais cansada. Tá tudo bem, tá dentro dos conformes, tá? Eu vou abrir o grupo, não hoje, olha só, ela dava no escalda-pés enquanto assistia a aula. Você tá muito à frente do tempo, muito. Nossa, minhas alunas são maravilhosas. Ótimo, ótimo. Eu vou abrir ali o grupo, gente, amanhã, caso vocês queiram compartilhar como é que foi, né? Caso tenha alguma dúvida, se ressoou alguma coisa ali, tá bom? Então, se sentir, não passem por isso sozinhas. E eu também vou pedir para vocês compartilharem ali com a gente como é que foi participar da aula de hoje, a aula comigo, a aula com a Irene, como é que foi fazer a dinâmica. Então, vai ser muito importante para a gente saber como é que foi a experiência de vocês, tá bom, gente? Agora Era isso sim, que eu ia liberados para falar. dormir. Então tá. É, a gente compartilhem lá, é muito importante pra gente. Pra quem não assistiu, fica assim, ai, perdi. Então, sabe? Compartilhem lá as experiências.
Beijo, gente. Bom descanso para vocês.